Você mesmo, já parou para pensar o que faz de Olinda um patrimônio mundial? E essa cidade, como virou patrimônio? E esse patrimônio corre risco de ser perdido? E se for perdido, o que acontece? Quem vai contar pra gente melhor sobre essa história da cidade ter recebido esse título de patrimônio é a professora universitária aposentada hoje, mas ativa ainda, professora Vera Millet, que tem no seu histórico esse trabalho na área de arquitetura, de urbanismo, na área histórica da cidade. Então eu queria que a senhora contasse um pouquinho pra gente sobre como foi esse processo de Olinda receber esse título. O que levou a cidade a receber esse título lá em 1982? 1982, né, é uma marca de um processo bem anterior, né? Quando em 1968 Olinda foi classificada, né, pelo IPHAN nacional como monumento nacional, né? Então foi o primeiro título que Olinda recebeu, né? Quer dizer, não é nem a cidade monumento, mas era o sítio, foi definido o sítio histórico de Olinda, né? Então teve um registro no livro do IPHAN, né, com o tombamento do sítio histórico de Olinda. Em 1979 foi criado o Centro de Preservação do Sítio Histórico de Olinda. Em 1980 Olinda foi considerada cidade patrimônio nacional, né? E em 1982 foi considerada pela Unesco como patrimônio mundial, né? O título e o compromisso da prefeitura de manter esse título através de uma série de ações e de uma gestão voltada para a conservação do sítio histórico de Olinda. E eu queria saber agora, qual era o cenário da cidade nessa época? O que é que trouxe, quais as características que faziam Olinda ser diferente de outras cidades históricas ou talvez outras cidades mais comuns que não vieram a se tornar patrimônio? O que Olinda tinha nessa época? Veja, Olinda foi no século XVI, né, o centro da produção açucareira, né? Então assim, era a cidade, alguns dizem que era a cidade mais rica, né, da colônia portuguesa instalada no Brasil, né? E aí ela também foi berço, né, de revoluções libertárias. Tem toda uma série de histórica, né, que constrói não só, né, uma cidade, mas também uma herança histórica do ponto de vista da história social, né, econômica e social. Em toda essa documentação, né, que foi encaminhada para a Unesco, a gente vai poder observar que os eixos, né, que classificam Olinda como patrimônio mundial é a manutenção de um traçado urbano seiscentista, a moda do traçado das cidades portuguesas, né? Então o urbanismo português presente em Olinda é o traçado urbano, uma arquitetura também que mantinha a arquitetura, os traços arquitetônicos, né, os estilos arquitetônicos também com origem, né, nos países europeus e notadamente em Portugal, né, e sobretudo essa relação entre paisagem, constituída por uma relação entre mangues a épocas presentes, a topografia acidentada, uma intensa vegetação, muita área verde, né, e o mar ao fundo, né? Então são esses 4 elementos que estão construídos do ponto de vista de informações técnicas, né, que foram considerados, né, como o elemento mais significativo para a construção desse título, né? O próprio Amadou Matar, que foi o representante, né, da Unesco, quando veio aqui para conceder o título, ele diz que Olinda não é uma cidade, Olinda é um jardim, né, aonde pontuam, as edificações pontuam esse jardim. Então assim, quando ele fala isso, né, e esse é um discurso que é muito referenciado,
e coloca em uma ênfase, sobretudo na questão do verde, da presença do verde, dos quintais, né, que é visto através da topografia, que a gente, em qualquer área alta, em qualquer um dos mirantes da cidade, você descortina que é essa relação entre o verde da paisagem, dos quintais, né, e as edificações, né? Então esses são os elementos mais que conferiram esse título. Qual é o maior desafio? Veja, o grande desafio de Olinda, no meu entendimento, que acho que tem dois grandes desafios, né? De um lado, é uma cidade que está vizinha à cidade do Recife, que sofre uma intensa pressão do ponto de vista de ocupação, né? De pressão populacional, a população que saiu do campo para as cidades. Veja, se em 1980 a gente tinha 80% no campo e 20% nas cidades. Hoje, o que a gente tem é 80% nas cidades e 20% no campo, né? Então, inverteu, essa proporção inverteu. O que significa uma intensa pressão pela ocupação das áreas urbanas. Elementos muito importantes no registro fotográfico que foi encaminhado para o Unesco era os mangues, as fotos, né, que eram tiradas das áreas de mangue e tinha ao fundo, você tinha o casario, a colina, né, os morros, a colina, a vegetação e o mangue em primeiro plano. Esse a gente tem inclusive uma gravura de Aloysio Magalhães, né, onde ele mostra os mangues em primeiro plano e a colina histórica por trás, né? Então são esses elementos que são extremamente importantes para a manutenção, né, do título. Essa preocupação, né, intensa em relação à permanência do verde, né? A outra questão, né, que é muito importante em relação ao título é você ter uma estrutura na prefeitura que tenha uma compreensão do que significa ser uma cidade de patrimônio. Muitos imóveis hoje estão abandonados, estão em ruínas. A própria Sigismundo Gonçalves hoje tem 3 imóveis, 3 chalés que estão em ruína, junto ali, subsequente à Praça do Jacaré, quando a gente vai chegando, né, na cidade, a gente tem 3 imóveis em ruína. Isso, né, do ponto de vista de gestão, você tem que um corpo técnico provavelmente vai identificar o que é que está provocando esse abandono e essa degradação desses imóveis, né? Morar e conservar uma edificação histórica, onde na grande maioria das vezes você tem estruturas já, né, de longa data, e com madeira, muita madeira, entendeu? Que são casas, você tem que ter uma contínua fiscalização, se tem cupim, se tem polia, se tem, né, se tem infiltração, se tem infiltração do telhado. Então tudo isso, né, onera muito o proprietário, né? E o proprietário não tem nenhum estímulo para manter seus imóveis, né? Isso tem muitas consequências, né, na própria deterioração do imóvel, ou outras vezes o proprietário também se sente pressionado a criar alternativas econômicas para poder cuidar do seu imóvel. Eu queria esclarecer até uma coisa, né? A manchete das matérias por aí dizia que Olinda está em risco, Olinda está em risco. Na verdade, o que foi feito foi, primeiramente, um alerta, né? Veja, a cada 10 anos, né, existe esse monitoramento. E a cada 10 anos volta à tona essa questão do risco, tá? Então, assim, o risco existe sempre, porque você só está na lista de cidade de patrimônio se respeitar aqueles valores, se mantiver aqueles valores pelos quais a cidade foi classificada como patrimônio. Se não tiver a manutenção desses valores, né, em algum momento você pode também perder o título, tá?
E a perda do título de cidade de patrimônio para Olinda é muito grave, porque a gente tem acesso a muitos recursos em decorrência do título. Além de que você tem acesso, né, às redes de turismo, né, porque é uma cidade de patrimônio, você está inserida, né, no turismo internacional de uma forma diferenciada, né? Enquanto se você não tiver esse título de patrimônio mundial, você sai dessa rede, né? Sai desse grupo de cidades patrimônio. O ônus para a cidade é muito grande porque é uma cidade muito pobre. É um município que não tem recursos, que não tem indústria, que praticamente nem essa indústria, por exemplo, como você tem o bairro do Recife, que tem o Porto Digital, essa coisa toda, né? Que de fato gera, né, tem um retorno econômico. Olinda não tem, né? Olinda tem a cultura, a produção cultural é muito intensa, né, de qualidade, né? E aí a perda desse título é sério. Mas é o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: desde 1992, que foi o primeiro monitoramento, e à época foi identificado que ali onde é hoje o Coqueiral e o Memorial Arco Verde e o Espaço Ciência, que hoje é o Espaço Ciência, aquela área estava com um projeto de construção de habitação popular, né? E essa construção de habitação popular, a gente sabe que tem outras subsequências. Você constrói a densa, constrói em altura, tudo isso, né? Então, assim, o risco, no relatório de Paulo Ormindo, que fez, né, essa primeira avaliação, ele colocou a situação em que a construção dessas habitações populares e de outros elementos que estavam sendo pressionados, a prefeitura estava sendo pressionada, o IPHAN estava sendo pressionado, a construção desses imóveis iriam impactar negativamente no título. E foi muito importante, porque a partir daí, né, é que se começou a pensar, ou os governos municipal e estadual começaram a pensar uma solução para ocupar o espaço que não fosse uma ocupação em construção. E a gente hoje tem o Espaço Ciência, né, que é um espaço extremamente singular, de extrema qualidade, que é ocupado, tem escolas, as crianças vão, né, e recuperando também uma matinha, né, tem toda uma qualidade diferenciada, né, do ponto de vista do que significa um parque, né, na cidade. E a gente tem também o Istmo de Olinda, né, aquela área entre a Marinha e o Varadouro, ali você também tem essa manutenção essa respiração, né, digamos, entre Olinda e Recife, né? Você tem um hiato onde você pode sair de uma cidade e chegar na outra, vislumbrando uma paisagem diferenciada. O que me ressinto muito é que essa paisagem que a gente via antes e que você chegava em Olinda através dos mangues, isso a gente perdeu. Essa é uma perda muito significativa de valor paisagístico, né? E aí, essa foi a primeira grande crise, né? Então, assim, é um processo histórico, né? Cada 10 anos você tem é um freio de arrumação, né? Você para, vamos pensar o que é que a gente quer, entendeu? É um alerta. Quando você diz corre o risco, qualquer cidade de patrimônio corre o risco de perder esse título. É um título concedido, mas para que você obtenha o título, você tem que oferecer as qualidades que foram registradas naquele momento em que estabeleceu um compromisso entre a geração do presente e as gerações do futuro. Você está guardando uma cidade, guardando um documento histórico, porque a cidade é um documento histórico. Olinda é um documento do que foi a ocupação holandesa século XVI e XVII no Brasil, né? Então, esse é um documento histórico. Você chega em Olinda, você circula pelas ladeiras, você consegue entender, observar como era o tipo de implantação, né, das cidades portuguesas em altura, o tipo de ocupação dos terrenos, de ocupação
acompanhando a implantação da cidade, das ruas, acompanhando as curvas de nível, né, dos morros. Então, tudo isso é uma ilustração. As pessoas que vêm com vontade de aprender, elas olham a cidade e conseguem entender o que é uma cidade portuguesa no Brasil, né? Numa cidade litorânea que a gente tem aqui, com o mar por trás, né? Esse verde intenso. Professora, muito obrigado. Obrigado você por estar permitindo que eu fale sobre Olinda e o que significa esse título. Eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a história de Olinda. Em nota, a Prefeitura de Olinda informou que até o momento não recebeu qualquer notificação ou advertência sobre risco eventual de perda do título de Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade. A Prefeitura destaca também que este ano se comemora os 40 anos em que esse título foi cedido pela Unesco à cidade de Olinda. E a gente torce, claro, para que esse título nunca seja tirado da nossa cidade.